Vamos abaixar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e vamos invocar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos agora, nesse dia de hoje, para que o Senhor venha ocupar o nosso pensamento, a nossa força, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, para que o Senhor venha fazer a tua morada dentro de nós. Ó Espírito Santo de Deus, tu és o Deus da sabedoria, o Deus da luz, o Deus da inteligência, o Deus do entendimento. Nós te pedimos, nos ilumina, para que nós possamos saber os caminhos que nós temos de trilhar. Tu, ó Espírito Santo de Deus, que és o Deus da sabedoria, hás de nos ensinar os caminhos por onde devemos andar. A tua promessa é de fazer de nós o seu templo, a sua habitação. Então nós te pedimos, ocupa o nosso ser e nos dirige, nos orienta, nos mostra o caminho por onde devemos correr, Senhor. A tua promessa é que o Senhor será lâmpada para os nossos pés. Ilumina os nossos pés para nós pisarmos de acordo com a tua palavra e de acordo com a tua vontade. O Senhor será luz para os nossos caminhos. Então ilumina o nosso caminho para que a gente saiba por onde nós devemos trilhar. O Senhor disse que o Senhor ia nos instruir, nos ensina, ó Espírito Santo de Deus. O Senhor disse que ia nos ensinar o caminho por onde nós devemos correr. E por último, tu disseste que o Senhor nos guiaria com os seus próprios olhos. Ó Espírito Santo de Deus, vem nos guiar, vem nos orientar, vem nos mostrar qual é a vontade do Pai. Nós te pedimos o santo nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. Vamos invocar a presença do Senhor Jesus agora na nossa vida. Ó Senhor Jesus, digam todos comigo, tu disseste que quando duas ou mais pessoas se reunissem no teu nome, tu estarias no meio delas. Nós declaramos que estamos reunidos aqui agora, no teu santo nome. Vem cumprir, pois, a tua promessa. Vamos sentir a presença do Senhor Jesus agora aqui do nosso lado. O Senhor Jesus que prometeu estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Quaisquer que fossem as circunstâncias da nossa vida, da nossa existência, Ele estaria do nosso lado. Então nós te agradecemos ao Senhor Jesus pela tua presença. E queremos andar de acordo com a tua vontade. Nós precisamos da orientação do Espírito Santo, precisamos da orientação do Senhor Jesus, e é o que nós pedimos agora, em nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. Vamos estudar hoje uma passagem que nós vamos encontrá-la no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 23. Aqui, o apóstolo Marcos, que é o evangelista Marcos, aliás, não é apóstolo, é evangelista Marcos, ele nos dá uma orientação de como é que nós devemos viver pela fé. Que o grande problema nosso é a gente até crer em Jesus, até crer na Escritura, até crer no Espírito Santo, até crer no Deus Pai, mas quando chega na hora de nós exercermos o poder, nós não exercemos, nós corremos, nós não cremos. E é isto que Marcos ensina aqui agora, e esse ensinamento não vem só em Marcos. Mateus também, no capítulo 17, ele fala a mesma coisa, que é uma mensagem do Senhor Jesus. Olha o que ele diz assim. Jesus diz assim: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. E ele diz assim: porque em verdade vos afirmo. Jesus diz assim: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo. Quer dizer, não é parece, não é mais ou menos, não. Em verdade eu vos afirmo. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Quando Jesus disse essa expressão aqui, essa mensagem é para a nossa vida. É claro que nós não vamos tirar nenhuma montanha que Deus pôs nesse mundo, mas um monte aqui significa a nossa dificuldade, o nosso problema, a nossa doença, a nossa dor, a nossa enfermidade, a nossa ilusão, a nossa desilusão, a nossa depressão. Tudo aquilo que estorva a nossa vida é um monte que está na nossa vida, é uma montanha que está na nossa frente.
Por isso que muita gente não enxerga o caminho, por quê? Porque os problemas se levantam diante dos seus olhos como se fosse uma montanha, como se fosse um monte. E além do monte, o que se vê? Nada, porque a nossa vista não alcança além do monte. Então Jesus foi muito claro e disse, olha, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Porque em verdade eu vos afirmo, preste bem atenção, é a afirmação de Jesus. Nós não podemos duvidar da Sagrada Escritura e muito menos da afirmação de Jesus. E ele disse, eu vos afirmo, ele diz, eu vos afirmo, tende fé em Deus. E se você disser, a nossa fé, gente, ela vem pela palavra. A nossa fé vem pela palavra. Tanto pela palavra que a gente ouve, que a gente escuta, como pela palavra que a gente pronuncia. Qualquer ato que nós queremos na nossa vida, nós temos de pronunciá-lo, nós temos de falá-lo, nós temos de dizê-lo. Não adianta você pensar, você tem de agir, você tem de falar, porque quando você fala, é um ato de fé. Então Jesus diz, aquele que crê em Deus e tiver fé, ele vai dizer a este monte, ele vai dizer a esse monte, ergue-te, sai da minha frente e vai para o mar. Agora, são duas coisas que ele quer. Primeiro, que ele tenha fé. Segundo, que a gente fale. Terceiro, que a gente não duvide no coração. Porque eu vou dizer, sabe, mas a palavrinha mais na questão de fé é o pior problema que existe. Toda vez que você falar, eu creio, mas esse mas tira a tua fé. Eu acredito, mas esse mas tira a fé. Eu vou falar, mas tira a fé. O mas é a palavra do cão, a palavra do diabo, porque ele destrói a tua fé. Então quando você diz assim, sai da minha frente, monte, mas você não pode duvidar. Você não pode duvidar. Mas você tem de crer, olha, eu creio que realmente a minha palavra vai se realizar. Olha que coisa interessante. Deus nos colocou neste mundo, mas nos colocou com um poder tal, que com a nossa boca, a nossa palavra, nós vamos tirar todas as montanhas da nossa vida. Entendam bem, gente, a bondade de Deus para nós. Ele nos coloca aqui nesse mundo, e aí todo mundo pensa, olha que mundo que Deus me colocou, olha que desgraça, olha quanta tentação, olha quanto problema, olha quanta aflição, quanta angústia, os homens se matando, pai matando filho, filho matando pai, família se dissolvendo, o demônio reinando nesse mundo. Só que ele nos deu um poder. Poder esse que nós exercitamos pela fé. E preste atenção, não precisa ser um fezão. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, aí se você disser com a tua palavra, você vai remover as montanhas da sua vida. Então Deus nos coloca nesse mundo, mas Ele nos dá uma força tal, que se nós crermos nesta força que nós temos, não existe nenhum barranco na nossa vida, não existe nenhum problema na nossa vida. O problema até pode vir, porque o demônio não vai se cansar de jogar na nossa vida os problemas. Só que em vez de eu assimilar aquele problema, ah meu Deus, que problema, olha que tristeza, olha que amargura, eu vou vencer o problema com o poder que Deus me deu e com a palavra que Ele coloca na minha boca pronunciada com fé. Então a situação nossa é a situação de privilegiados. Privilegiados. Em vez de nós ficarmos falando bobagem da nossa boca, eu acho que não dá, eu não consigo, olha, eu tenho feito um esforço, mas não consigo, olha, não é possível, não dá. Para com o não dá, para com eu não consigo, para com eu não posso, para com que eu não sei, e toma juízo na palavra de Deus. Ele nos deu o poder. Jesus, quando foi embora, disse, eu vos dou todo o poder que a mim foi dado. Vocês farão as mesmas coisas que eu fiz, e ainda maiores. Então nós temos de viver uma vida de fé. Quando Jesus disse, o meu justo viverá pela fé, é porque se nós tomarmos a couraça da fé na nossa vida, nós vamos vencer todos os problemas, todos os problemas, todos os problemas. Não é que não vai haver mais problema, o problema virá,
mas nós vamos vencê-los com a nossa fé. Pode vir o problema que for, nós vamos vencê-lo. E o que é a fé? Vejam bem o que é a fé. Em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. O que é fé? É a certeza. Eu tenho certeza que tal coisa vai acontecer na minha vida. Eu, por exemplo, a minha fé diz o seguinte, que tudo que acontecer na minha vida não é para pior. Eu uso até aquele erro para fixar. Tudo que acontecer na minha vida é para mais melhor. É para mais melhor. É para mais melhor. Essa é a fé que eu tenho. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida, mas tenho certeza de uma coisa. Não é para pior, é para melhor. Pode acontecer o que acontecer, é para melhor, é para melhor. Deus tem reservado para mim, o intermédio do Senhor Jesus, tem reservado para mim o melhor. Digam todos comigo, Deus, através do Senhor Jesus, tem reservado para mim o melhor. Eu quero tomar posse disso, em nome de Jesus. Então, se Deus está reservando para mim o melhor, eu não tenho que ter medo de nada. Não tenho que ter medo de nada, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, para eu ter fé, eu tenho que ter a convicção de fatos que eu não vejo. Por exemplo, eu não vejo Jesus, mas eu tenho a convicção que Ele existe. Eu não vejo o poder dele, mas eu tenho a convicção que Ele existe, que Ele tem esse poder. Então eu não estou vendo, mas eu tenho a convicção que existe. Eu tenho a convicção que aquele fato que eu não vejo existe. Existe na minha vida e exerce poder na minha vida. Essa é a fé que eu tenho de ter. Aí a pessoa diz assim, mas como é que eu vou ter fé num momento de tanto problema na minha vida? Num momento de tanto problema na minha vida. E isso é uma coisa interessante. Eu dizia para vocês outro dia que nós temos de ser igual aquele trator que destoca. O trator que destoca, quando ele encosta num toquinho, ele põe uma velocidade para arrancar aquele toquinho. Quando ele encosta num tocão, ele reduz, ele reforça a força e ele avança para tirar aquele toco. Assim tem que ser a nossa fé. Quanto maior for o problema que está na nossa vista, que está na nossa frente, mais fé nós devemos ter. Mais vontade de vencer nós devemos ter. E preste bem atenção, um engano que o demônio põe na nossa cabeça. O demônio põe na nossa cabeça que nós não merecemos. Como é que o demônio já falou para mim muitas vezes isso? Francisco, como é que você pensa que você merece isso tudo? Com a vida que você levou no passado? Como é que você pensa que você merece isso tudo? Eu respondo para o demônio, ó demônio, o que vai acontecer na minha vida não é questão de merecimento, porque ninguém merece. Que ninguém merece. O que vai acontecer na minha vida é questão de fé. É questão de fé. Deus não olha o meu merecimento, porque Ele sabe que todo mundo é pecador, todo mundo erra, todo mundo faz uma porção de porcaria na vida. Mas a fé que a pessoa tem é que Ele conta. É que Ele conta. Então, por pior que tenha sido a minha vida, por mais desgraçada que tenha sido a minha vida, se eu pedir perdão, eu estou justificado. Se eu confessei, eu estou justificado. E aí, Deus vai olhar para mim, não é pelo meu merecimento, é pela minha fé. E por pior que seja a minha situação, eu quero passar para vocês o Salmo 46. Preste bem atenção, Salmo 46. Olha o que está escrito aqui. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Isso aqui não sou eu que digo, não é a Escritura que diz, isso é a palavra de Deus. Deus diz, olha, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o socorro para você. É a palavra dele, que eu posso cobrar dele a hora que a minha fé quiser. Senhor, o Senhor não disse que o Senhor é a minha fortaleza, que o Senhor é o meu refúgio, que o Senhor é o meu socorro? Então vem me socorrer, vem cumprir a tua palavra na minha vida. Isso é fé. Continua. Portanto, não temeremos. Portanto, não temeremos. Preste bem atenção agora. Ainda que a terra se transtorne, ainda que a terra se revolte, ainda que haja uma revolução, ainda que a terra se mova, e os montes se abalam e vão para o seio do mar.
Vamos supor que a minha vida está tão tumultuada, tão problemática, que os montes estão revoltados, tudo está desgraçado na minha vida. Deus é o meu socorro, a minha fortaleza, Deus é o meu refúgio. Ainda que as águas tumultuem e espumem, ainda que ao meu redor tenham ondas bravias ao meu redor, ainda que ao meu redor todo mundo queira a minha destruição, ainda que todo mundo esteja trabalhando contra mim, ainda que isso seja verdade, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro. Não é nenhum homem, não é nenhum juiz, não é nem ninguém, é Deus que vai guiar a minha vida. E na sua fúria os montes se estremeçam. Monte na nossa vida é dificuldade. Ainda que as dificuldades sejam de tal forma, que eu não veja nenhuma luz, não veja nada. Senhor, o que eu vou fazer diante de tanta dificuldade, de tanto problema? Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro bem presente. Veja bem aqui, Deus está no meio da minha dificuldade. Jamais eu serei abalado. Deus ajudará desde antemão. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está comigo. É isto que a gente não tem força para falar. Deus está comigo. Pode o mundo inteiro se levantar contra mim, pode todas as circunstâncias parecerem que vão me destruir, pode acontecer que tudo pareça que eu estou derrotado, mas o Senhor está comigo, e Ele é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente, e Ele não vai me deixar envergonhar. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que Ele fez na terra. Continua aqui. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou teu Deus, diz o Senhor para mim. Francisco, você está passando dificuldade? Maria, Joaquina, José, Benedito, você está passando dificuldade? Aquieta-te, aquieta-te. Não fique nervoso, não se desanime, não se desiluda, porque eu sou teu Deus. Pronto, no final. Eu tenho de crer nisso, que tem um Deus maior na minha vida. E maior é aquele que está comigo do que o que está no mundo. Então a minha fé tem que ser nesse sentido. O Senhor dos exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio. Gente, depois de um salmo desse, que é a palavra dEle, é a palavra dEle, eu não posso ter mais medo de nada. Eu tenho de ter fé para dizer, o Senhor disse. Eu não mandei o Senhor dizer, o Senhor disse, agora me socorre. O Senhor é a minha fortaleza, o meu refúgio, o Senhor é o meu socorro. Vem meu socorro, vem me acudir, vem me orientar, vem estar comigo, porque a minha força fica cada vez melhor. Mas como é que a gente faz isso? Tem aqui o Salmo 55, que é uma delícia. Mas eu vou ressaltar dois números. O 5:5, versículo 22. Nunca se esqueçam disso. Salmo 55, versículo 22. Olha o que está escrito aqui. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Tem muita gente que está passando problema, que está passando dificuldade, que está cheio de problema, que está cheio de montes à sua volta, que a terra está se estremecendo, que as ondas estão batendo, e ele fica sozinho. Ele fica tentando nadar numa água tumultuosa, ele fica tentando sair debaixo do soterramento dos montes sozinho. Quando Deus diz assim, confia em mim, os teus cuidados, Francisco, José, Maria, confia para mim, entrega para mim, e eu vou te sustentar. Jamais eu vou permitir que o justo seja abalado. Mas será que é só aqui no 55 que está escrito isso? Não, vamos no Salmo 37, que é outro salmo maravilhoso. Olha o que diz o Salmo 37 no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O grande problema nosso é isto. O grande problema nosso é isso. Será que o meu problema não é tão grande? Meu problema é muito grande. Tem gente que diz assim, eu creio na cura de Deus, mas é um resfriado, né? Uma dorzinha no braço, uma dorzinha na perna.
Deusinho é esse que a gente tem? Que Deusinho é esse? Quer dizer, o nosso Deusinho é só para curar resfriado, só para curar dor de cabeça, só para curar a doença do braço? Não, o nosso Deus é todo poderoso, todo poderoso. Ele diz assim: entrega para mim o teu caminho, coloca os teus problemas, os teus cuidados na minha mão, entrega, confia em mim, e o mais eu tudo farei. Gente, eu acho que depois que a gente tem essas promessas, a gente não pode deixar de crer no Senhor Jesus. Veja o que diz o Salmo 23, no seu versículo 5. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo, Senhor. Ah, mas a minha dificuldade é muito grande. Que é isso? O meu barulho é tão grande que, não sei, não tem jeito. Tem jeito. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E ele diz assim: ainda que você ande, Francisco, pelo vale da sombra da morte, é o pior dos lugares que você pode andar, tá? Em direção à morte, no vale da sombra da morte, escuridão, tristeza, amargura, doença, moléstia, depressão, todas as coisas que nos assaltam. Ainda que eu esteja nesse vale, você não tem que ter medo de nada, porque eu estarei contigo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa que Deus nos promete. Olha que coisa maravilhosa que Deus nos promete. E no Salmo 55, 22, como nós vimos, ele diz: entrega para mim os teus cuidados. Entrega para mim os teus cuidados e eu te sustentarei. Eu acho que nós temos na nossa vida uma promessa de Deus tão bonita, tão bacana, que nós não podemos ter dúvida nenhuma de que nós vamos vencer. Jesus disse em João 15 que sem Ele nada podemos fazer. Então nós temos de crer nisso. Sem Jesus eu nada posso. Mas ele diz em Filipenses: mas tudo você pode, Francisco, naquele que te fortalece. Tudo você pode em mim. E ele disse: para Deus nada é impossível. Então, se eu posso tudo em Deus e para Deus nada é impossível, para mim nada será impossível quando eu creio. Então a Bíblia diz assim: nada será impossível aquele que crê. É a fé que tem nos guiar, é a fé que tem nos dirigir. Vamos ter fé, vamos acreditar, e todos os problemas da nossa vida serão resolvidos, serão colocados abaixo pela força e poder do Senhor Jesus. Amém? Amém. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Então vamos fazer o nosso pedido de hoje, né? Abramos nossas mãos diante do nosso Salvador, Senhor Jesus, e vamos fazer os nossos pedidos. Ele disse que todo aquele que pedir vai receber. Disse que todo aquele que bater, as portas vão se abrir. Ele disse que todo aquele que procurar vai achar. Diante disso, vamos entregar os nossos pedidos. Vamos colocar na mão do Senhor Jesus aquilo que nós precisamos no dia de hoje. Porque Ele disse que Ele tem muito mais para nos dar do que nós para pedir. E tem muito mais para nos dar do que até o que nós pensamos. Então vamos pedir com fé, vamos pedir com confiança aquilo que nós queremos para a nossa vida no dia de hoje. E digam todos comigo agora: Senhor Jesus, nós concordamos com todos os pedidos que foram feitos aqui agora, se forem para o bem das pessoas que o pediram e se forem para a tua honra e glória. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Vamos orar o Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo o mal. Porque teu, Senhor, só teu é o reino e o poder, a honra e a glória para todos sempre.
Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Pega o óleo para nós da unção. Aqueles que quiserem se ungir, vamos nos ungir, porque diz a Bíblia: nunca falte sobre sua cabeça o óleo da unção. E quando a gente está ungido, o demônio respeita, viu, gente? O demônio tem medo dos ungidos.